Muito boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma noite de estudo do Núcleo de Estudo e Pesquisa do Prozebem. Hoje nós estamos concluindo a parábola do semeador. E observamos, ao longo desta caminhada, que o núcleo aqui presente optou em fazermos uma série de partilhas quando da apresentação desta parábola. Primeiro, pela sua importância. Jesus utilizou-se desta ferramenta, da qual muitos dos religiosos, em suas pregações, também utilizavam histórias extraídas, montadas na cultura, nos hábitos, com o firme propósito de reforçar o entendimento daqueles que lhe ouviam. Jesus, com a sua sabedoria, com toda a sua capacidade, ele aprimorou e fez da parábola do semeador a sua primeira, de 40, que foram citadas por eles e encontram-se todas elas nos evangelhos. E por ser a primeira, ela está revestido de um simbolismo ainda maior. Porque podemos compreender claramente que esta semente seria a palavra de Deus dita através do próprio mestre durante os seus ensinamentos deste evangelho moralizador. A semelhança de uma semente que precisa ser introduzida em um campo fértil, preparado, de uma semente que precisa ser trabalhada, enquanto esta planta floresce, dando-nos frutos. Porém, esses frutos estarão associados ao nível de compreensão. Vejam que a parábola, ela traz consigo, essa percepção. E nós, com esse firme propósito, que é o núcleo de estudo, entendermos, extrairmos, como sempre afirmamos, da letra, o sentido espiritual. Porque enquanto estamos na matéria, claro que ouvimos, claro que vemos, claro que sentimos o apelo material. Mas quando se trata da questão espiritual, cujo o entendimento permeia a subjetividade, é preciso darmos vida a essa subjetividade. Vamos bem. A parábola do semeador, ela foi uma das poucas que o mestre citou a parábola e ele mesmo explicou para aqueles que estavam ali presentes. Vou me valer da minha leitura para apresentá-los na noite de hoje, da segunda parte da parábola. Após a citação, os 4 estágios de nível de plantação da semente desta palavra em nossos corações, o mestre, como está lá em Lucas, ele foi questionado. Que parábola é essa? E o mestre, se valendo dos profetas, como ele sempre afirmou, eu não vim destruir a lei, eu vim complementar a lei. E esse complementar da lei é nos dando um entendimento que nos leva a um sentimento mais afetuoso, amoroso, porém com o firme propósito de nos transformarmos moralmente. Em Lucas, no capítulo 8, no versículo de número 10, e seus discípulos interrogaram dizendo, que parábola é esta? E ele disse, a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros, por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus, nos afirma Jesus. E os que estão juntos do caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem, crendo. E os que estão sob a pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria, mas, como não tem raiz,
apenas creem por algum tempo e no tempo da tentação se desviam. E a que caiu entre espinho, esses são os que ouviram e indo por diante são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. E a que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, conservam num coração honesto o bom e dão fruto com perseverança. Antes de eu procurar contextualizar essas afirmações finais do mestre, lembro aos irmãos que nos escutam que a bibliografia utilizada para a nossa pesquisa foi a Bíblia Sagrada Revisada de Almeida, o Evangelho Rede Vivo, nos livros 2, 3 e 4, Evangelho dos Humildes, de Eliseu Rigonato, e Sabedoria do Evangelho, de Carlos Torres Pastorino, volume 3, no capítulo de número 10. Percebam, passarão os milênios, a humanidade se adiantará, mas as parábolas de Jesus sempre terão ensinamentos morais a darem aos homens. Eis que o semeador saiu a semear. Eis que os semeados, que somos todos nós, estamos buscando o entendimento destas palavras, dando-nos real sentido às oportunidades que estamos tendo diante da nossa nova existência. E eu me prendo a esta palavra, a esse termo, nova existência, para enfatizar o quanto a reencarnação, postulado espírita, precisa ser avaliado como algo verdadeiro, para que já na parábola do semeador possamos dar um novo entendimento às nossas realidades. Ele veio pregar verdades espirituais, e o povo estava dominado pelo materialismo. Era preciso dar tempo ao tempo. O espírito é imortal. Inúmeras doutrinas cristãs e não cristãs aceitam isso como uma verdade, mas negam a reencarnação. Era preciso dar tempo ao tempo e o espírito, sendo imortal, paulatinamente, através das reencarnações, todos se preparariam e todos seria concedido compreender o mistério do reino dos céus, recebendo e aceitando o que Jesus revelava. Então, é nesse cenário que nós precisamos compreender à luz do que a doutrina espírita. E é esse esforço que todos nós que fazemos deste grupo de estudo e pesquisa, com esse cuidado, com esse miudinho, com esse esmiuçar, trazendo esses ensinamentos de Jesus à luz dos postulados espíritas. De muitos, o espiritismo recebe indiferenças e críticas. Das religiões organizadas, violentos ataques. Da ciência oficial, o espiritismo ainda recebe negação. Todos veem, todos ouvem, mas é como se não vissem e nem ouvissem. Por quê? De forma muito respeitosa, e como eu falo de forma respeitosa, não vejam que eu estarei aqui a censurar, a criticar, mas apenas devo, com muita responsabilidade, me posicionar. Porque quando eu disse aos irmãos que me escutam que utilizei a Bíblia de Almeida revisada e li Lucas 8, de 10 a 15, esse mesmo texto vai ser lido em outras doutrinas, nos seus templos, através dos seus rituais, porém, reforçado, alicerçado, interpretado nos seus diversos dogmas. E é preciso verificar se esses dogmas não venham a mascarar ou até mesmo destoar o sentido da palavra do Cristo. Porque se essas palavras que são ditas, interpretadas, elas não forem absorvidas e possibilitem
possibilitem a transformação moral daqueles que escutam à luz de um esforço permanente, com certeza será tida e vista como um dos tipos de sementes que foram semeadas, que foram jogadas, que foram lançadas. Observemos, e aí eu optei em fazer uma panorâmica, já que cabe à minha apresentação o fechamento da parábola. Observemos que temos o sagrado dever de ouvirmos os pregadores evangélicos. Cuidado, quando eu digo isso, não é os pregadores evangélicos só das doutrinas dos evangélicos nos seus templos, em suas pregações. Evangélicos no sentido de todos que se apropriam dos evangelhos para extrair o seu conteúdo de discernimento, levando-nos a todos nós à prática do bem. Então, todos nós, nos considerando nos primeiros momentos semeados como necessitados, à medida em que vamos desenvolver as nossas atividades existenciais nesta nova oportunidade, ou seja, aceitando a reencarnação, não necessariamente pegando os textos de Jesus nos evangelhos e citando, mas muito mais, esses textos absorvidos e cada um exercendo as suas funções, exercendo as suas atribuições onde estejam inseridos na sociedade, e lá vamos procurar agir para com o nosso semelhante, como se ali o mestre estivesse. E perguntaríamos, se Jesus estivesse aqui, como ele iria agir diante desta situação? Isso é o evangelho moralizador que nos transforma. E se outras doutrinas que se apropriam desses mesmos textos obtêm, né, este êxito, parabéns, estão no caminho da transformação. Porém, vamos dar tempo ao tempo, como eu disse no início aqui, para que a reencarnação seja algo aceito, compreendido. Por quê? Compreendendo a reencarnação, vamos compreender a lei de causa e efeito, vamos compreender gradativamente em que condições estamos existindo, em que condições as oportunidades estão chegando, como um convite para todos nós, que não devemos ignorar, para que a boa semente caia como no terreno fértil, como já foi lido aqui na noite de hoje. Temos o sagrado dever de ouvirmos os pregadores evangélicos e de procurar a explicação das leis divinas. A ignorância das leis divinas pode conduzir-nos a enormes sofrimentos. Não nos esqueçamos que estamos no mundo de provas e expiações. Por não termos sabido evitar erros de dolorosas consequências, os quais repercutirão desfavoravelmente em nossas futuras reencarnações. Dito isso, relembro aos que me escutam que todo aquele que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o mal e arrebenta o que semeou em seu coração. Este é a semente junto da estrada. Não é a estrada que vamos percorrer, mas é a estrada no sentido do suco, da fileira, aonde deveria esta semente, como um bom agricultor, ter caído e ela ser enterrada para que pudesse florescer. E essa não teve a felicidade de cumprir todas as etapas. Explicando a palavra do semeador, Jesus retrata a categoria espiritual de que cada um a quem é endereçada a palavra divina. Aqui vemos os indiferentes. Achegaram-se ao evangelho, ouvem as lições e retiram-se. Seus corações não sentem os ensinamentos e, por comodismo, acham mais abandoná-los. São terrenos ainda não preparados para a semeadura. Mas o que recebeu a semente no pedregulho, este é o que ouve a palavra e logo a recebe com satisfação. Porém, ele não tem em si raiz, não se sustenta, não tem firmeza, é de pouca duração. E quando lhe sobrevém a tribulação e perseguição por amor da palavra, se escandaliza e fraqueja. Aqui vemos os entusiastas e os discípulos de primeira hora, os quais depressa se cansam do seu trabalho espiritual
aceitam o evangelho, mas o abandonam tão logo tenham de fazer qualquer esforço para pôr em prática. O entusiasmo deles se esfria ao receberem a mais ligeira crítica contra a doutrina que o abraçaram, ou surgirem dificuldades para segui-la. Quando se defrontam com as provas e as expiações, perde o amor pela doutrina, esquecido de que tem dívidas de encarnações anteriores para resgatar e erros para corrigirem. Contudo, nada se perde no planeta. Em futuras reencarnações continuarão o trabalho de compreensão desta grande verdade, como o Mestre nos disse. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É por aí que devemos seguir rumo à nossa evolução espiritual. O que recebeu semente entre espinhos, este é o que ouve a palavra, porém os cuidados deste mundo e o engano das riquezas sufocam a palavra que não frutificará. Temos aqui aqueles que, ao ouvirem a palavra divina, comparam as coisas materiais com as coisas espirituais e se decidem pela matéria, por aparecer-lhes um caminho mais fácil e mais cômodo. É o que o Mestre nos alertava com relação a qual porta nós devemos buscar a ter acesso na nossa caminhada. A porta larga ou a porta estreita? A porta larga das facilidades se aplica aos irmãos aqui, desse terreno em que os espinhos o sufocaram. Mas a porta estreita, mesmo estando sufocado pela sua fé, pela sua crença, ele vai, pelo seu esforço, adentrar. E é por aí que devemos seguir. E o que recebeu? A semente em boa terra. Este é o que ouve a palavra e a entende, e ela vai germinar e dar frutos naturalmente. E esses frutos terão quantidades, como cita lá Marcos, como cita Mateus, em 100, em 70, em 30, vai variar. Essa produtividade vai variar de acordo com o que cada um, no seu trabalho existencial, vai produzir em favor das suas necessidades individuais e em favor do auxílio aos necessitados. Por isso que a doutrina espírita dá muita ênfase à caridade. E ela se posiciona claramente quando questionado como Jesus entenderia esta caridade. E reproduzo para os irmãos. O bem para com todos. A capacidade de termos indulgência, compreensão para as imperfeições, porque todos nós somos imperfeitos e necessitados. Mas, acima de tudo, como ele também nos disse, o perdão das ofensas, porque é o perdão que caracteriza o atributo que mais agrada a Deus. Porque ele sabe mais do que ninguém que necessita de um grande esforço. E se essa semente for bem plantada em nossos corações, esse esforço se tornará, mais leve, como ele também nos afirmou. Eis aí a personificação de um adepto sincero, abraça os ensinamentos divinos, esforça-se por praticá-los e trabalha no campo espiritual sem medir sacrifício. Estamos tentando, não tenho a menor dúvida que todos que nos escutam sabem de suas realidades, dos esforços que estão fazendo e vamos empunhar essa bandeira da crença de como bem colocou Cristo os seus ensinamentos para cada um de nós. E cada um produzirá de acordo com o seu adiantamento espiritual, uns mais do que outros, naturalmente. Esta comparação de Jesus dizendo que uns dão 100 e outros 70, 30 por um, significa que na seara do Senhor há trabalho para todos, desde os mais pequeninos ao mais letrado, desde o mais pobrezinho ao mais bem situado no mundo financeiramente. Não há escolha de classe social, nem de cor, nem de fortuna, nem de credo, nem de intelecto. Todos podem produzir segundo as suas capacidades e posses. Evidentemente, os mais esclarecidos trabalhadores são os que aceitam a sobrevivência da alma e a reencarnação
e repele as religiões dogmáticas. Se afastam não para desrespeitá-las ou tripudiá-las, mas se afastam por não estarem convencidos daquilo que estão sendo expostos e buscam construir as suas verdades. Finalizando a nossa participação e convidando aos irmãos para uma reflexão, lhes apresento que cada pessoa compreenderá os ensinamentos espirituais de acordo com seu grau de adiantamento e sua elevação moral. Neste particular, devemos notar o grande papel que a reencarnação venha mais uma vez reforçar, a crença, o entendimento na reencarnação. Desempenha em benefício de nossos espíritos. Por meio dela, adquirimos os ouvidos de ouvir os ensinamentos divino. Em cada encarnação, possamos, por experiência que nos aguçam a inteligência e despertam nossos sentimentos. Em cada vida que vivemos na Terra, conseguiremos um grau a mais de conhecimento, até que um dia, chegaremos a estar a estar convenientemente preparados, não só para a compreensão total das leis divinas, como também para respeitá-las e aplicá-las integralmente. E quando isso acontecer, posso afirmar aos queridos irmãos que nos escutam, nos ouvem, nos assistem nesse momento, que alegres, fortalecidos com este sentimento que envolve, o sentimento do dever cumprido e, acima de tudo, de quem está perseverando na trajetória, no caminho que leva à nossa transformação moral. Agradeço a atenção, pedindo ao alto que todos sejam envolvidos por esse sentimento e que a semente desta belíssima parábola seja cada vez mais lida, interpretada e aplicada diante de uma verdadeira compreensão. Até uma próxima oportunidade. Fiquemos todos com Deus.